Eu sou Isabela Andrade. Quem somos nos direitos humanos? O Movimento Humano dos Direitos, quer dizer, MHUD, tem o desenvolvimento em uma série de atividades em prol da paz e dos direitos humanos. Eles tendem a olhar principalmente voltado para os problemas do trabalho escravo, abusos sexuais de crianças e adolescentes e em volta do meio ambiente em geral. A administração dessa entidade é feita através do presidente, do vice-presidente, do primeiro e segundo secretário, do conselho fiscal e do conselho consultivo. Essas decisões são tomadas semanalmente em reuniões. As 4 prioridades do MHUD são a erradicação do trabalho escravo e da exploração sexual infantil, são a favor da determinação de terras indígenas e a favor das ações socioambientais. Para se afiliar aos direitos humanos, é necessário abraçar a causa, ser indicado por algum dos componentes do movimento ou ser aprovado pelos demais em algumas de suas reuniões. O grupo se mobiliza atualmente para aprovar a emenda constitucional de terras usadas pelo trabalho escravo. Eles estiveram também em Brasília, pressionando o Senado para aprovar este projeto, mas que se encontra hoje travado. O movimento dos direitos humanos busca apoiar mobilizações de mudanças políticas públicas, produz vinhetas informativas para a televisão, participa de julgamentos, fazem visitas às pessoas que foram ameaçadas ou violentadas, principalmente às vítimas e parentes, discutem projetos e fazem parcerias para melhoras públicas. Meu nome é Tiffany Maria. Alguns governos europeus, guiados por estas ideias, vão aos poucos eliminando a tortura e a pena de morte. A Revolução Francesa, ocorrida em 1789, é mais um passo decisivo na direção do estabelecimento de novos valores humanos, de uma sociedade inspirada por uma atmosfera de igualdade social. Sua famosa bandeira de luta é até hoje a que também os adeptos da luta pelos direitos humanos sustentam: liberdade, igualdade e fraternidade. O resultado essencial desta sublevação foi, então, a instituição da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte Francesa no dia 26 de agosto de 1789. Podemos, assim, então, definir os direitos humanos de uma forma bem simples. Os direitos humanos nos dão direito à integridade física, direitos à vida, à igualdade, à liberdade de pensamento, integridade moral, igualdade de expressão, reunião de associações, manifestações, de culto de orientação sexual, à felicidade, ao devido processo legal, à objeção da consciência, à saúde, educação, habitação, lazer, cultura e esporte, direitos trabalhistas, ao meio ambiente, do consumidor e a não ser vítima da manipulação genética. Um pouco das ideias da MHUD, Movimento Humano dos Direitos. Bom, a entidade foi fundada após um e-mail que o autor Marcos Winter, em 5 de dezembro de 2002, enviou ao padre Ricardo Rezende Figueiredo. Nele, Marcos considerava que todo artista tinha uma responsabilidade social e perguntava se não seria interessante criar uma associação de artistas que se envolveriam com o tema dos direitos humanos. Os artistas ofereciam sua visibilidade na mídia em favor de pessoas e instituições que abraçassem causas justas. Dessa forma, eles fariam denúncias de violações aos direitos humanos, como o trabalho escravo contemporâneo, e buscariam apoiar causas a partir de informações seguras que pudessem ser acompanhadas por grupos locais. E a ideia ganhou corpo. Em janeiro de 2003, foram realizadas as primeiras reuniões do Movimento Humanos Direitos, conhecidos como HUD. Em 2003,
Na primeira reunião do MHUD, foi recordada a participação de artistas em causas do sul do Pará desde 1991. Uma das primeiras partiu do cantor Djavan, que, com Chico Buarque, Caetano Veloso, Flávio Venturini, Wagner Tiso, Lobão e outros, fizeram gratuitamente o espetáculo no Circo Voador, em prol da luta contra a impunidade no campo, especialmente no sul do Pará. O espetáculo se chamou Rio Maria Canto da Terra. Ao Pará, desde então, foram diversas vezes para expressar o desejo de restabelecer a justiça no campo. Os atores e atrizes Paulo Betti, Letícia Sabatella, Ângelo Antônio, Sérgio Mambretti, Cristina Pereira, Marcos Winter, Leonardo Vieira, Camila Pitanga, Giacomo, Carla Marins, Otto Ferreira, colocariam a sua visibilidade à disposição de algumas causas sociais e, nesse sentido, viajariam pelo país. Nas palavras do padre, estes são os crimes que ainda proliferam no Brasil. Eu sou Catrinha. Durante o século XIX, na esfera política, clama-se principalmente por igualdade. Enquanto os liberais encontram a solução desta questão no estabelecimento de direitos civis e políticos, os socialistas acalentam a utopia da igualdade socioeconômica neste sentido. No auge da Revolução Industrial Europeia, que se baseia sobre o abuso da mão de obra dos operários, as lutas pelos direitos humanos e pela melhoria das condições de trabalho estão profundamente conectadas. Assim, seguem associadas estas reivindicações dos trabalhadores. Intensifica, por sua vez, o campo das demandas relativas aos direitos do homem, que trazem em si o germe da justiça social. Isto, apesar de os socialistas considerarem esses recursos durante muito tempo como algo que apenas mitiga as inúmeras carências dos oprimidos, contraditoriamente, porém, nos países que conquistaram ao menos um certo socialismo, são muitas as denúncias de violações dos direitos humanos, até mesmo dos mínimos direitos civis e políticos que eles tanto defendiam anteriormente. Eleições gerais de vários partidos, uma imprensa livre, entre outros. Esta realidade demonstra o quanto é difícil definir os direitos humanos, uma vez que eles são dinâmicos e intrinsecamente ligados ao contexto histórico. A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 é o primeiro documento a faixar internacionalmente uma relação de direitos pertencentes tanto a homens quanto a mulheres, independentemente de classe social, raça ou faixa etária. É um passo fundamental para a humanidade que governamos de toda parte do planeta, pelo menos na teoria, se comprometem a defender os direitos. Antes dela, a Constituição Mexicana de 1917 era considerada a mais utilizada em termos de direitos sociais. Porque todos temos direitos a ter direitos.